Vida longa e próspera, comunidade escolar, começando mais um AL Podcast Live, o oitavo AL Podcast Live, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve, e hoje nós estamos aqui, então, exercitando o nepotismo, porque eu trouxe a minha irmã para participar hoje aqui, então, né? Porque pelo menos uma vez no mês a gente quer falar sobre mercado de trabalho, né? E ela já estava em casa me cobrando, quando é que tu vai me chamar para participar lá? Chama todo mundo e não me chama, né? Então, né, para a gente não ter nenhum problema familiar em casa, eu tive que pagar essa dívida hoje, né? O AL Podcast Live tem servido exatamente para isso, para pagar dívidas, né? Mas não é só porque é minha irmã que eu tô chamando, então é principalmente por ser uma pessoa bastante qualificada e com experiência aí no mercado de trabalho, né? E até encontrar oportunidades, né? E oportunidades que desafiam aí na carreira dela. Eu achei bastante interessante a gente trazer, então, essa experiência para os alunos saberem, né? Que existem vários mercados de trabalho, mercados que estão se modificando, inclusive, e que eles têm que estar atentos aí, então, a essas oportunidades, e mais do que isso, quando eles estiverem no emprego, eles não terem medo de trocar de emprego para poder, então, não só melhorar como profissional, mas também de encontrar lugares onde eles se sintam desafiados e que gostem de trabalhar, né? Então, bem-vinda aí, Kelly, obrigado por participar e espero que possa vir outras vezes mais aí, então, né? Nós vamos deixar aí que o Rodrigo se apresente, depois o Rian, depois a Kellen pode falar um pouquinho sobre a formação dela e a experiência profissional, né? E também os alunos que estiverem nos assistindo ou assistirem depois, para eles saberem que já aconteceu, inclusive, de a Kellen entrevistar ex-aluno meu para vagas de emprego aí, né? Então, fiquem atentos que daqui a pouco pode surgir uma oportunidade nos próximos anos, né? Para quem assistir aqui já vai saber os caminhos de chegar aí, então. Então, deixo com o Rodrigo, depois o Rian, depois vai para Kelly. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dar boa noite aos meus companheiros aí, Felipe e Rian, né? Para mais um AL Podcast Live, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. Kellen, muito prazer te receber aqui, a gente está muito feliz em poder compartilhar com os nossos alunos, com o pessoal que estiver nos ouvindo ou nos vendo, um pouco da tua experiência, né, da tua vivência, porque o mercado de trabalho, afinal de contas, é feito disso, né? A gente precisa aprender com quem tem experiência, com quem tem vivência. Nós sempre estamos aprendendo em todos os momentos das nossas vidas, né? Até o último segundo que a gente vive, a gente está aprendendo. Então, nada melhor do que trazer alguém com essa experiência, com essa vivência em vários setores, para compartilhar um pouco disso com os nossos alunos, enfim, as pessoas que estiverem nos acompanhando. Então, por isso, eu gostaria de te fazer bem-vindo, te dar as boas-vindas e tenho certeza que vai ser uma conversa muito legal aí que nós vamos ter. Obrigada. Rian, com você. Boa noite, então, aos meus colegas da mesa virtual aí. A nossa convidada especial de hoje, seja muito bem-vinda. Eu acho que é um tema muito importante já de início, porque nós, estudantes, nós, alunos, quando a gente sai do ensino médio, a gente já sai em busca do mercado de trabalho, né? A gente conhece a realidade de muitos estudantes que, ainda dentro do ensino médio, já procuram um mercado de trabalho. E eu acho muito importante esse tema a cada uma vez no mês, ou inclusive mais, para trazer mais convidados, que se torna referência para que nós possamos aprender mais conteúdos de questões de mercado de trabalho, o que é da nossa importância, é claro, ainda mais logo após a pandemia, né, onde a gente começa a fazer a reestruturação do mercado de trabalho de novo. Então, boa noite e saudosamente seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Primeiro tem aquela trilha sonora aí, até que enfim. Porque eu sou aí uma ouvinte quase que assídua, né, quando não estou fazendo outras obrigações de mãe, da Helena, também estudando, enfim. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz.
Quando eu li ali o roteiro, quem está participando, eu estou nervosa, postei lá no grupo da família, estou nervosa. e achei bem legal ali a abertura do Mano, né, do Felipe, da questão ali de, acho que a mensagem que eu venho transmitindo, assim, de gestão da carreira, eu tenho conseguido passar, assim, eu vi que ele trouxe isso na abertura, e é uma das coisas que eu vou trazer aqui, que eu acho importante, né? Então, obrigada aí pelo convite, me ajudem aí me direcionando, eu estou à disposição para as perguntas, vamos conversar bastante. Beleza, só mencionando antes também na apresentação, eu esqueci de falar, para quem entender também, o Rian é nosso ex-aluno, né? Inclusive o Rian está fazendo parte agora como membro do projeto em si, do podcast, né? E eu inclusive já fiz o convite, mas vou reforçar, né, que para a Kellen também nos ajude com pautas do mercado de trabalho, inclusive se ela quiser fazer parte da mesa nessa área de mercado de trabalho, aí nos próximos anos já está disponível o espaço e para convidar colegas aí, inclusive, para serem entrevistados em outros podcasts aí, né? Mas então, falando sobre a área dela, para quem viu lá o banner de apresentação, então, né, a gente vai falar sobre um mercado de trabalho relativamente novo, né? A Kelly pode nos confirmar isso, né? Que em inglês fica então como Customer Success, né? Ficaria aí em inglês, ou então o sucesso do cliente, né? Que na verdade hoje eu até chamei ela até para me entender um pouco mais do que ela faz, ela já me explicou até para montar a pauta. Eu sei que o Rodrigo entende mais do que eu, porque ele também atua no mercado privado e também num mercado mais relacionado com o mercado exterior, então que trouxe que essa é uma função que vem um pouquinho importada das empresas do exterior, agora aplicadas principalmente em empresas de tecnologia aí, e uma área que, como a gente colocou lá no banner, é uma área que tem muito a crescer, né? Então, como a gente quer oferecer para a comunidade escolar e para os alunos uma perspectiva de mercado de trabalho e de novas profissões que vêm se apresentando aí e de como eles têm que se manter atualizados para isso, então a gente quer falar um pouquinho e que a Kelly explique para a gente o que é o Customer Success, né? Como um todo, um geralzinho, assim, e o que ela faz exatamente na função dela e também o que as pessoas precisam estudar para poder, daqui a pouco, ou trabalhar junto com ela ou até vir a fazer a função dela numa outra empresa, né? Vamos lá, então, assim, me cortem se eu estiver me alongando, mas fazendo essa introdução bem breve. Na verdade, a pauta, ela já é bem antiga quando a gente fala em cliente, satisfação de cliente, isso acho que não é novidade, né, para ninguém, seja com mais idade, menos idade, isso é uma pauta bem recorrente, afinal de contas, todos nós somos clientes em algum momento da vida, temos as nossas exigências, expectativas, né. Enquanto, sim, profissão, atividade, ela vem evoluindo de alguns anos para cá, e com um novo perfil de consumidor, né? O Rian, inclusive, se encaixa aí muito, muito nessa nova geração, assim. Tem expectativas novas, necessidades novas, são mais imediatistas, estão mais pela experiência, selecionam muito melhor as empresas que vão ser consumidores, né? Em cima de seleção de propósito. Cada vez mais o preço deixou de ser um item prioritário, ele é apenas mais um dos itens em que esses clientes olham. E aí, fazendo essa leitura de mercado, que o perfil do consumidor estava mudando, pessoas buscando muito mais pelo trajeto, pela experiência, do que propriamente pelo produto fim, né? Os estudiosos, o mercado atento a isso, foram criando, então, posições, cursos, onde que a gente faz aí, então, uma evolução para o dia de hoje, onde sim a gente tem profissões chamadas, então, de consultores de sucesso do cliente, especialistas em experiência do cliente. Então, tem várias nomenclaturas para nomear essa nova posição, mas que, traduzindo assim, ele é um guardião pela experiência, pela jornada do cliente, garantindo que o seu sucesso, a sua satisfação seja atingida, desde o primeiro contato com o cliente até
a continuidade da sua jornada, que a busca é que não tenha fim essa jornada, né? Que ele se mantenha fiel à empresa. E justamente fazendo essa leitura de mercado, e aí muito ligado à introdução que o Felipe fez, eu também fui organizando a minha carreira para que ela também estivesse preparada, e aí a partir disso fui estudando, fui fazendo benchmarking, para que eu estivesse, né, capacitada a assumir essa posição. E aí, felizmente, hoje atuo então como gerente de sucesso do cliente e vendas internas, né, tem Customer Success Inside Sales na CTA Smart, que é uma empresa de tecnologia, de automação de processos de abastecimento, que eu atuo justamente nisso. Então, em vários momentos ali da jornada do cliente, zelando muito e guardando, né, digamos assim, pela essa experiência do cliente. Então, de uma forma assim bem objetiva, inicial, compartilho o que é isso, é garantir que os requisitos, a satisfação do cliente sejam atendidas, mas não focando no fim, e sim cuidando de toda a sua experiência. Antes de passar para a pergunta do Rodrigo, então, que a gente vai falar um pouquinho também sobre o Customer Success e mais o SAC, né? Só um comentário, assim, que eu comento às vezes com a Kellen e com o Rodrigo, assim, né? E também é legal o Rian saber para pensar sobre isso, né? Que a Kellen, depois a gente vai falar sobre a questão do ISO 9001, gestão de qualidade e tal, a gente tem um tópico específico sobre isso, né? Mas de como eu comento com ela, de que eu acho muito saudável de que a escola e os serviços públicos como um todo, né, não que eles venham a tratar, digamos que o público, né, a comunidade como um cliente, assim, né, como um consumidor, mas que se tenha uma visão de gestão de que a forma como a gente trata a comunidade, ela vai se refletir no nosso trabalho, né? Então, ali na secretaria, eu sei que o Rodrigo, por ter atuado muito tempo e ainda atuar no mercado de trabalho, ele também tem essa visão, e a forma como ele se comunica com a comunidade tem muito a ver com isso, de que a forma como a gente trata o nosso cliente, o nosso consumidor, digamos assim, que então é a nossa comunidade escolar, é nosso aluno, são os nossos pais, os nossos ex-alunos, isso vai se refletir no nosso trabalho para que eles colaborem conosco, né? Então, o quanto eu acho saudável de sim se ter então, nos espaços públicos, né, nas organizações públicas, também uma visão de gestão na forma de como a gente vai se comunicar, então, com o nosso público, né? Mas, então, passando para o Rodrigo aí para o próximo tópico. Felipe, acho que tu tens razão, essa questão é muito importante, a gente sempre está atento, também aqui na escola como uma instituição pública, atento ao melhor atendimento para a comunidade escolar, né, para os nossos alunos, os pais dos nossos alunos, buscando resolver demandas e questões, né, a gente sempre está muito atento a essas necessidades, né, fazendo essa pequena comparação também com o que acontece nas empresas privadas, justamente em relação ao Customer Success, me parece, né. Mas, Kellen, o que eu gostaria de te perguntar é o seguinte: muitas vezes as pessoas costumam confundir o Customer Success com o serviço de atendimento ao cliente, que é o SAC. Quais seriam exatamente essas diferenças, assim, só para o pessoal que está nos vendo e tal, ou nos ouvindo, para que eles tenham uma noção legal? Quais seriam as diferenças entre esses dois setores de uma empresa? Perfeito. Sabe que os meus grandes mentores dessa área, uma das primeiras reflexões que eles trazem justamente é isso, né? Tem até algumas chamadas, assim, essas sensacionalistas de internet, né? CX, CS, que seria a experiência do cliente, não é SAC, né? As duas são importantes, acho que primeiro a gente tem que dizer isso, as duas são importantes, só que qual é a diferença? Uma cuida de um processo pontual, né? Então, SAC, serviço de atendimento ao consumidor, ao cliente, tem as variações dependendo da empresa, que normalmente trabalham com abertura e atendimento de tickets, de chamados, para resolver uma demanda muito pontual. Então, uma loja de camiseta, por exemplo, né? Para saber o prazo, troca da camiseta, dúvidas daqui a pouco sobre a lavagem. Então, eu tenho uma demanda pontual onde eu vou fazer um atendimento para aquele cliente, para que ele tenha a melhor usabilidade do seu produto. Tá?
a experiência do cliente, quando a gente fala em CX e em CS, ela vem antes, inclusive, durante e depois. Então, ela deixa de ser algo pontual e cuida de uma forma mais abrangente. O time, primeiro, pensa qual seria a melhor jornada. Por exemplo, vamos focar ainda numa loja de camiseta. Qual seria o melhor canal para esse cliente fazer a compra? Qual seria a melhor ferramenta? Qual é a melhor abordagem, conversação com esse cliente quando ele nos contata? Inclusive, faz um mapeamento de quais são os nossos diferentes tipos de clientes, né? Conhecido mais aí como personas. Daqui a pouco, para o cliente que tem uma faixa etária, mora numa região X ou Y, eu tenho que customizar um processo para esse cliente. Então, o time de Customer Success, o consultor, assessor, analista, e aí tem essas variações, ele uma das suas atribuições é pensar esse processo. Algo que o SAC não está... por mais que até possa existir grupos de melhoria, trazidos inclusive pela Isa, que a gente vai falar depois, mas ainda assim são coisas muito pontuais. Já esse profissional, ele pensa desde o início, durante, né? Então, a própria compra ali, métodos de pagamento, e como é que ele vai receber, prazos de entrega, depois faz uma pesquisa, assim, como é que foi toda a sua jornada, coleta esses feedbacks, traz para a empresa para avaliar oportunidades de melhoria, avalia o percentual de churn, que a gente chama. Então eu vou trazendo alguns termos assim, técnicos, mas qual é o percentual de cancelamento, de que o cliente está insatisfeito, que eu perdi aquele cliente, o que eu faço para melhorar esse índice, para que os que estão fiquem mais satisfeitos e eu tenho menos perdas. Então, essa seria a grande diferença, né? Um atende mais processos pontuais, atendimento ali bem específico, enquanto que o outro está pensando e atuando, formatando processos para a jornada inteira. E não é, entreguei a camiseta na cor que eu comprei, no prazo que eu esperava e no valor, né, justo de mercado. Isso, no momento, é muito pouco. Quantas pessoas hoje, ao comprar, por exemplo, uma camiseta, recebe numa embalagem com um perfume, né? Que aquela camiseta, antes mesmo de ser aberto o pacote, já está proporcionando uma experiência sensorial. Vem junto uma cartinha, daqui a pouco até escrita à mão do atendente que o atendeu de surpresa. Muito feliz em ter ele atendido. Às vezes rola até um bate-papo nessa ligação que descobre que a camiseta, ou na ligação ou no chat, que hoje tem, né, os chats, é para um evento especial. E aí vem uma cartinha dizendo: espero que o aniversário do seu filho, do seu amigo, por exemplo, né, que a camiseta... Então, isso a gente está falando de sucesso, experiência do cliente, né? Então, não sei se eu estou conseguindo deixar clara a diferença, e por isso que essa área, porque às vezes a pessoa tá justamente... Por que eu vou comprar da empresa A e da empresa B, se as duas têm, às vezes, multimarcas, né? É a mesma marca, a mesma cor, o mesmo prazo de entrega. Eu vou comprar da que me atende melhor, daqui vai vir a cartinha, daqui vai vir o cheirinho. Então, isso, né, é uma experiência olhando para a pessoa, para o ser humano, né? Perfeito. Deixa eu só fazer uma colocaçãozinha, Felipe, bem rápida em relação a isso, antes de passar a palavra para o Rian, com a tua permissão também. Por exemplo, no condomínio que eu moro, tem alguns moradores, né, tem muita compra e venda de produtos, e uma família específica prepara copos da felicidade, que é o que eles chamam, que são copos de doces, assim, com mousse, biscoito, etc., e feitos artesanalmente, né? Eu tenho que cuidar um pouco, eu não posso comer muito daquilo ali, porque, e assim, além do próprio produto, quando eles te entregam, eles trazem uma embalagem fechadinha, assim, muito bem embaladinha, com um laço colorido, e destacando, assim, tem alguma coisa escrita do tipo, aproveite bem este produto, etc. Então, isso já seria uma forma de... como se fosse um customer success nesse caso aí, né? Seria algo pensando no cliente, para que o cliente se fidelize com aquele produto que está sendo oferecido.
Exato, até deixa eu. Vocês me cortem, né? Fez eu lembrar, uma vez meu marido pediu um iFood para mim, né? Então, aí de uma refeição, e veio na embalagem assim, com amor. E aí eu cheguei a dizer para ele: foi tu que pediu para escrever isso? Dele, tu nunca saberás. Depois eu pedi, né, direto, e veio o mesmo com amor. Aí descobri que não foi ele. Foi a empresa, né? Ou seja, uma refeição com amor. E aquilo me impactou, ao ponto de fazer uma relação ao meu marido. Né? Então, o quanto que esse pequeno detalhe nos causa sensações e me faz fazer recompra. Eu voltei a comprar dessa empresa. Legal. Rian, então? Kellen, eu até queria, na verdade, trazer um ponto, mas acho que vou deixar um pouquinho mais à frente essa questão aí que a gente já havia comentado. Eu acho que é uma questão de inovação do mercado também, né? Porque hoje, por exemplo, eu acompanho muitos jovens empreendedores que vêm se modernizando, enfim, criando, inclusive, que nem o Rodrigo falou, comidas artesanais, bebidas artesanais, para fazer um diferencial no mercado, né? E com certeza, todos os produtos que eu faço consumo de jovens empreendedores, eles sempre vêm com carinho especial, né? Então, por exemplo, eu tenho uma colega do meu antigo trabalho, que ela abriu uma questão de alimentos, então uma rede de alimentos. Então ela fornecia marmitas, né, durante o meio-dia, durante a noite, e aí ela começou a ter esse engajamento, enfim, nas redes sociais, e aí trouxe mais uma questão do que a gente diz do agrado, né, do brinde, que o cliente tanto gosta, né. Eu também sou estudante de marketing, então a gente sempre tem essa simbologia, a questão do mercado, tudo isso que tu havia falado para nós, que é uma coisa interna de empresa também, que é relacionado ao cliente, que a gente trabalha muito, mas eu vou trazer mais alguns questionamentos mais à frente. Eu queria que tu, nessa mesma linha que o Rodrigo puxou, de explicar para nós como funcionam os processos internos da empresa, né? Eu acho que muita gente não sabe, inclusive eu sou uma pessoa que custei a entender essa parte de processo de vendas internas, nas grandes empresas, né? E a gente sabe que é uma expansão que vem acontecendo atualmente também, na linha de telemarketing, enfim, e eu acho que tu poderia explicar para nós e para as pessoas que estão nos ouvindo de como isso funciona dentro das empresas. Perfeito. Antes de partir para a tua pergunta, te escutando, assim, me fez pensar uma situação que é importante destacar. Quando a gente fala, assim, nesses diferenciais, em muitas situações, um diferencial também é fazer o arroz com feijão bem feito, viu? O mercado tá tão carente que, às vezes, fazer o básico, entregar no prazo, ser cordial, né, que a embalagem venha inteira, não venha rasgada. Isso também é CS, porque o mercado está tão carente que fazer hoje o básico também é considerado aí por grandes, né, estudiosos e por clientes já ser uma boa prática de CS. Aí, trazendo para a tua pergunta das vendas internas, hoje a gente identifica assim, um crescimento, mas também não é algo novo. Mas o que é novo? Acho que é a expansão, assim, né? É aquele boom que foi muito impulsionado aí pela pandemia. Não vou, acho que, me ater muito a isso, que eu vou estar chovendo no molhado, então acho que todo mundo está acompanhando o quanto que isso impulsionou, né? A gente foi obrigado aí a pedir teleentregas, seja comida, roupa, farmácia, de todos os segmentos. Mas o fato é de que a empresa, ela também tem que, nessa linha de entender o seu cliente, ela também tem que mapear, identificar que nem sempre ela vai conseguir chegar num cliente através de uma loja física, né? Às vezes, seja por um custo operacional muito alto, ou seja porque realmente ela vai abrir, mas o perfil do cliente dela não vai ir até a loja física, ele prefere estar aqui, né, na live e já ir pedindo algo paralelo, que é o multitask que hoje as pessoas são, né, várias telas ao mesmo tempo. Então, hoje nas empresas, elas estão atentas a isso,
Muitas estão migrando 100% de lojas físicas para online. Outras estão fazendo uma mescla. Então, tudo vai depender prática de CS, entender a sua persona, o seu cliente. Né? Agora, só porque é inovador, está na moda, nós vamos fazer só no online, dependendo do produto ali do mercado, não vai ter o retorno esperado. Então, a primeira coisa é entender para quem é que eu vou fazer essa comercialização, né? Quais são as regiões? Bom, qual é o formato que melhor se encaixa? Às vezes vai ser só físico, às vezes vai ser só online, às vezes vai ser híbrido, vai ser um pouco dos dois, né? Então, nas empresas que eu trabalhei em diversos segmentos, já trabalhei em empresas que talvez fosse mais difícil fazer uma questão online, a exemplo da navegação, né? Então, eu dependo de uma operação ali industrial que me aproxima muito mais desse cliente. Mas talvez parte dos processos administrativos, por exemplo, RH, cobrança, o financeiro, talvez esses eu já possa deixar mais digital, fazer um atendimento por canais digitais, então eu vou mesclando. Já tem outros segmentos, a exemplo do imobiliário, e a gente tem várias empresas que hoje já são 100% digital. Tu faz visita digital, tu não precisa mais pegar tradicionalmente a chave para ir lá visitar o imóvel, né? Tem a fechadura eletrônica, inclusive, que tu libera por um código, tu recebe as fotos, então o contrato é digital. Então, hoje a gente já tem imobiliários que são 100% digitais, né? Trazendo para a minha realidade hoje, a gente já tem um modelo híbrido, porque eu tenho algumas regiões em que levar a minha solução, onde o cliente vai tocar, vai ver, eu vou testar na operação dele, me traga muito mais retorno e muito mais segurança para o cliente. Já tem algumas regiões que talvez eu levaria muito tempo para chegar até esse cliente, que uma videoconferência, de uma demonstração online, de que eu tendo boas ferramentas, profissionais bem capacitados, que também são profissionais diferentes. O profissional que atende em campo, ele é normalmente diferente do profissional que atende online. Eu tenho que fazer capacitações diferentes. Então, a gente já trabalha atualmente no modelo híbrido. Então, e são profissionais com capacitações diferentes, são processos que são conduzidos de formas diferentes, mas tem alguns que, independente do formato, se mantém. Por exemplo, hoje o que é o field sales, né, que é meu representante que vai a campo, ele vai a campo, é face to face que a gente fala com o cliente, mas quando o cliente vai fazer, por exemplo, um aceite de uma proposta, assinatura de um contrato, ele já é encaminhado para um canal digital, ele já se utiliza de ferramentas digitais. Já o inside sale, que é o profissional que faz todo o contato virtual com o cliente, ele é todo virtual, ele não encontra esse cliente presencial, mas também quando chega na parte ali administrativa, ele é encaminhado pelo mesmo processo do representante quando vai fazer as partes ali de assinatura. Então, aterrissando assim para o dia a dia das empresas, eu já tive experiência nos 3 formatos e a tendência de mercado é cada vez mais se encaminhar para o digital. Há exemplos de mercados como imobiliário, que a gente já tem 100% de empresas atuando digitalmente, e o profissional que está entrando no mercado, sabendo disso, assim como eu fiz alguns anos atrás, foi preparando a carreira, foi estudando para estar apto para assumir essa posição. Profissionais que já estão no mercado, né, que querem fazer uma transição, sabendo dessa modificação, vai em busca também de capacitações e ele pode perfeitamente fazer uma transição de carreira, como o Filipe falou na abertura, sem ter medo, sem ter inseguranças. A mudança dá frio na barriga, mas é algo ali que o nosso pai, né, sempre nos ensinou, a nossa mãe, né, que estudar sempre é o melhor investimento. E realmente eu, assim, não que eu seja melhor do que ninguém, mas uma coisa que eu consigo comprovar é tudo que eu estudei, vocês viram que a minha carreira ali, meus estudos não é nada óbvio, né? Pedagoga empresarial, que depois fez engenharia de produção e experiência do cliente, que trabalhou com certificações, ISO 9001, segurança, não é nada óbvio. O que isso demonstra?
de que eu fui me preparando para as oportunidades, e elas mudam. Então, tu não precisa ter uma carreira única. A carreira, ela pode ser feita de vários momentos, né? Então, hoje eu sou isso, amanhã eu vou ser aquilo, mas eu sou a Kellen como um todo, assim. Não sei se eu respondi, Raia. Respondeu sim, Kelly. Só que eu quero pegar, aproveitando essa mesma linha que tu conduziu a pergunta, que tu conduziu a resposta da minha pergunta, de assimilar muito para quem nos assiste a questão de vendas internas com a tecnologia. Né? Hoje, é claro que devido à pandemia, a gente teve que o mercado de trabalho teve que fazer essa tecnologia avançar um pouco mais de uma forma que chegue ao cliente final. Por exemplo, a gente consegue pedir tudo, inclusive a gente não precisa pedir hoje em dia comida ou algum açaí, algum sorvete através de um aplicativo, talvez algum aplicativo famoso, por exemplo, mas a gente consegue através de um número de WhatsApp, né? Acaba sendo um aplicativo de conversa, mas a gente pode solicitar, enfim, várias coisas. Então, hoje em dia, a primeira coisa que o cliente, quando tu chega em alguma loja e o vendedor, ele faz a explanação, tu aceita receber promoções das nossas lojas via WhatsApp, via e-mail, porque hoje em dia todo mundo está conectado, né? E eu quero trazer mais essas informações que tu abordou aqui com a gente para essa questão de tecnologia e mercado de trabalho da juventude, né, dos estudantes. Eu acho que é importante isso, né? Às vezes muita gente pensa o seguinte: eu não tenho uma qualificação muito boa, mas só que eu preciso primeiro, que a gente precisa de uma qualificação para entrar no mercado de trabalho. O mercado de trabalho, ele é rigoroso nesse quesito, e eu acho que tu pode, inclusive num outro momento, explanar mais para nós isso. Mas eu acho que a questão tecnológica também, que eu acho que da minha geração, não que vocês sejam muito velhos, mas da minha geração, que isso é comum. Então, uma criança de 2 anos, hoje, ela já tem um WhatsApp, né? Ela já tem um Facebook, ela já tem um Twitter. Então, ela fica aí tweetando ali as questões do governo, ela fica tweetando as questões das notícias, e isso é normal, isso já virou comum, né? Então, trazer mais essa lógica aí de vendas internas para a tecnologia. Felipe? Só complementando um pouco essa questão anterior aí, que o Rian fez a pergunta do vendas internas, né? Eu queria fazer, mais ou menos do que eu entendo, assim, fazer uma comparação de processos, né? Porque uma das palavras que a Kellen falou foi sobre empreendedorismo, né? O Rian e o Rodrigo sabem que no mundo que a gente vive, mais político, mais de serviço público, se falar em empreendedorismo já voa a cadeira, assim, e tal, né? Empreendedorismo e tal. Mas também existe empreendedorismo social, é uma coisa que não é necessariamente para lucrar em cima, né? E aquela coisa de que empreendedores e pessoas que fazem formação de empreendedores dizem: tu não precisa empreender só para criar uma empresa, ganhar dinheiro e tal, tu pode empreender dentro da organização onde tu está inserido para melhorar os processos, né? Que inclusive é o que a gente vai falar no próximo tópico, né? Um exemplo que eu acredito e comparo muito, né, é que toda organização, para ela crescer e melhorar, ela tem que empreender de alguma forma, né? Então, se tu tá dentro de uma empresa que oferece, assim, né, nós que já temos o nosso público ali, que são os nossos alunos e os familiares, no caso, né? O empreender é pensar o que a gente pode melhorar, no caso da Kellen, para vender mais coisas para o cliente, porque a única forma da organização, né, que já que a gente vive no mundo capitalista, crescer, é que ela ofereça um outro produto, né? Então ela tem que, para aqueles clientes dela mesmo, dizer: olha, a gente está lançando esse outro produto, esse outro processo, está lançando esse outro produto, esse outro processo, não só para vender mais, mas também para fidelizar o cliente, né? Então é muito assim que eu enxergo. O Rodrigo sabe que a gente, em 2019, antes da pandemia, quando nós assumimos a gestão da escola, a primeira coisa que a gente fez foi implementar o uso do WhatsApp para conversar com a comunidade escolar, né? Então a gente passou a ter ali um saque mesmo na escola, né? Uma ouvidoria, digamos assim, que passa tudo pelo WhatsApp, né? E quando chegou a pandemia, a gente estava preparado para se manter de forma remota exatamente por causa disso, né? Porque, de certa forma, a gente melhorou o nosso processo de insight sales, é o que eu enxergo, assim, do que a Kellen faz, né? Mas só para dar um exemplo de que como isso pode ser aplicado também no serviço público, em outras organizações, assim,
e também, quando eu comentei do Rian, assim, de que a gente vive no mundo onde falou empreendedorismo e tal, porque eu sei que o Rian agora está vivendo em dois mundos ao mesmo tempo, né? Porque ele atua ainda no meio político, ao mesmo tempo ele estuda a questão aí de marketing digital, né? De comunicação digital. Então, acredito que ele também está nesses dois mundos, assim, e tendo que misturar eles de alguma forma, né? Então, isso que eu acho importante dentro desses processos. E isso vem de encontro ao tópico 5 aí que eu vou perguntar, do ISO 9001, porque eu sei que a Kellen atuou muito mais tempo dentro dessa área e daí sim ela migrou para o Customer Success, né, e o Inside Sales, mas já preparada exatamente por causa disso que ela fez antes, né. E eu sei que quando a gente conversa, eu coloco para ela assim, o ISO 9001 eu acho muito interessante, e eu acho que, inclusive, ele tinha que ter uma aplicação para o serviço público, né? Inclusive, deve existir essa área, mas não é muito utilizado, assim, dentro das organizações públicas, porque é mais difícil de aplicar por N fatores, assim. Mas eu sempre fico perguntando para a Kellen, assim, eu imagino o quão difícil deve ser trabalhar com gestão de qualidade, né? Que aí é o ISO 9001, que é exatamente melhorar as qualidades dos processos nas empresas, porque eu tento um pouco disso no serviço público, de melhorar os nossos processos, né? De tornar o serviço público, no nosso caso, uma escola pública, mais eficiente, né? Então, eu queria que a Kellen falasse um pouquinho sobre a experiência dela, né, com o ISO 9001, como é, então, ter que convencer os trabalhadores a fazer alguma coisa assim. Então, tu tem que usar teu IPI, tu não pode ficar sem IPI, né? Porque quando vir o certificador aqui para ver como funcionam os processos da empresa, tu tem que estar fazendo isso, né? É a mesma coisa a gente na escola, né? Então, a gente tem todo um processo e tudo, né? E a gente tem que sentir que esse processo está funcionando, não para mostrar para a Secretaria de Educação e para o governo, né? Mas exatamente para os nossos alunos gostarem da escola, né? Então, desde que a gente assumiu a direção da escola, a gente foi muito nesse encontro de que a gente tinha que fazer coisas dentro da escola para os alunos gostarem da escola, para eles se sentirem à vontade dentro da escola, né? E a Kellen pode falar um pouquinho sobre isso, né? De se ela acha que pode ser aplicado no serviço público. Inclusive, depois eu queria um pouquinho da opinião do Rian, se ele acha que, de certa forma, a gestão de qualidade da escola, ela melhorou a partir de 2019, assim, dessa visão que ele teve como aluno e hoje como ex-aluno, né? Bora lá, então. Eu sei que eu sou suspeita, né? Tudo que eu elogiar aqui é porque vão dizer que eu sou irmã do Felipe, mas eu não costumo, como se diz, aliviar, né? Então, se eu falar é porque é sincero mesmo, assim, é totalmente aplicável as questões de certificação, de padronização de processos, de qualidade, gestão da qualidade, seja certificada ou não, porque eu acho que isso é importante, né? A gente pode ter uma gestão de qualidade independente se for certificado ou não. A certificação é uma consequência, é um selo por tu ter comprovado que tu tens esse processo, tá? Mas o que acontece? Eu vejo que hoje, na prática, a escola, os processos, né, quem está na gestão, à frente, já faz isso. O fato é de que a gente tem esse momento aqui agora. A gestão da qualidade, digamos assim, basada na ISO 9001, ela foi criada justamente para chegar num fim, que é a satisfação do cliente. Garantir processos organizados, padronizados, né, acompanhados, para que a gente faça uma entrega de qualidade ao cliente. E quando a gente fala de cliente, nem sempre precisa ser apenas o cliente final conhecido mercadologicamente falando. O cliente interno é um cliente que precisa ser olhado. Não adianta querer atender o cliente de fora se a gente não atende bem o cliente de dentro. Isso é pré-requisito, né? O cliente da comunidade, seja em N atividades, uma ONG, por exemplo, tem o seu tipo de cliente. A escola tem o seu tipo de cliente. Todos são clientes, os pais, os alunos, os professores são clientes internos. Então, essa gestão de qualidade, sim, ela é aplicável. Um dos diferenciais da ISO que fez, né, com que décadas eu me dedicasse a ela, porque ela é aplicável no escritório de advocacia, no hospital, numa escola, numa indústria. Claro que é mais fácil, digamos assim, numa indústria, porque ela nasceu muito voltada, né, para a questão automotiva, de fabricação de produtos ali dentro da mesma especificação. Quando a gente fala em serviço, a gente já fala mais para esse comportamento humano,
que o Felipe abordou aqui, né, do convencimento, do treinamento, do atendimento. Então tem um desafio a mais, como padronizar um comportamento, por exemplo, que as pessoas atendam igual, né? Então tem um desafio a mais, só que ele é aplicável assim. E, na verdade, talvez para quem não está dentro do dia a dia, assim, considerem que essa minha jornada são diferentes, né? Gestão da qualidade, ISO 9001 e agora Customer Success Insight Sales, mas está muito integrado, e o Felipe falou muito bem, de que o hoje foi construído pelo passado. Quando tu tem uma visão sistêmica de uma empresa, que é a que a gestão de qualidade me proporcionou, né, olhando processos como um todo, hoje quando eu falo de experiência do cliente, eu falo com muito mais propriedade, porque eu conheço a engrenagem de uma empresa, né. A ISO é voltada para a satisfação do cliente, então empresas que não têm, por exemplo, uma pesquisa de satisfação, que não tem capacitação do profissional que vai atender esse cliente, ela, por obrigação, tem que implementar, se ela quer ter um selo, uma certificação, né? Isso faz com que quem trabalha hoje no sucesso do cliente, teve essa experiência, tem essa vivência já. Então, com certeza, ela é a minha base, ela é a minha estrutura. E hoje, essas questões novas de inovação, do empreendedorismo, que precisa muito, quando a gente vê em processos novos, tu precisa empreender, sair fora da caixa, né? E outra coisa que foi falada aqui bastante, acho que ali, tanto pelo Ryan e agora por último pelo Felipe, é a questão do simples. Eu não preciso utilizar a melhor plataforma mais conhecida, né? Uma ferramenta de WhatsApp. E aí, quando a minha equipe me escutar, atual ou passada, vai lembrar que eu falo, né? O feijão com arroz, o formulário do Google, quantas pesquisas eu fiz utilizando o formulário do Google, né? Eu tenho um amigo aí, que até acho que o primeiro podcast que eu participei foi dele, ele disse, é a famosa bala de prata. Às vezes a empresa acha assim, bom, eu contratei hoje o melhor software do mercado. Se ele não for bem aplicado, com processo, com pessoas capacitadas, nada da minha empresa vai mudar. A ferramenta por si só, ela não resolve nada, ela é um complemento, é uma ferramenta que precisa de gestão da qualidade. Então a ISO, ela não vem sendo hoje tão falada como era falada há alguns anos atrás, né? Mas eu ainda entendo que a gestão da qualidade, as certificações, tudo que a gente usar de ferramenta que nos ajudem a ter processos de qualidade, para ter um cliente melhor atendido, um produto melhor entregue, isso com certeza agrega, inclusive para uma comunidade escolar, com certeza. Isso, alemão carinhosamente chamado. Isso aí. Legal. Tranquilo. Kellen, a pergunta que eu tenho para te fazer agora é a seguinte. Claro que quando a gente elabora uma pauta, a gente procura fazer pesquisas a respeito das pessoas com quem a gente vai conversar, né? Até para obter mais subsídios, né? Ter um fundamento maior daquelas coisas que a gente se propõe a discutir, a debater, a conversar no nosso podcast. E eu tenho um perfil no LinkedIn também, dei uma olhada no seu perfil quando eu estava preparando essa pauta, e uma coisa que me chamou bastante a atenção no teu perfil são as recomendações. Eu vi no teu perfil recomendações de pessoas que te elogiam, até com bastante ênfase, pelas tuas capacidades de gestão e de liderança, né? Isso profissionalmente a gente nota que mesmo sem te conhecer, mas por esses testemunhos, a gente percebe que é um diferencial constantemente atribuído à tua pessoa. Então o que eu gostaria de te perguntar, baseado nisso, é o seguinte, na tua opinião, quais os requisitos que uma pessoa precisa ter para ser uma gestora eficiente e também uma líder capaz de inspirar os colegas no ambiente corporativo? Sabe, hoje eu vou trazer, assim, vou começar falando, dentre os N requisitos que a gente pode trazer, o que me trouxe para a organização atual que eu estou hoje, né? Eu escolhi estar aqui e um dos requisitos que me trouxeram para a minha contratação foi cordialidade e bom humor.
E hoje eu entendo, né, bastante isso, porque quem é que não gosta de ser bem tratado, né? Quem é que não gosta de estar num ambiente sadio, né? A gente sim tá focado em resultado, tá falando de coisa séria, tá resolvendo problema, tá, mas colaborando um com o outro, focando na solução e não no culpado. Quem é que fez, né? Isso. Sendo gentil com as pessoas, aí eu trago uma outra palavra que também não é novidade, empatia, seja na liderança, seja no atendimento ao cliente, né? Seja na formulação de um processo, ser empático, entender o porquê que aquela situação é importante, né, para o outro. E acho que a liderança, por exemplo, sendo educado, cordial, pegando junto, se for o caso, sentando, fazendo junto o processo com o time, motivando, respeitando as necessidades e os momentos de cada um. Eu lembro que há pouco eu falei que não adianta eu querer um cliente satisfeito se eu não tenho o colaborador interno satisfeito, né? Então, eu entendo que eu tive muitas lideranças inspiradoras que fizeram com que eu me espelhasse nelas, e o que eu olhava e admirava, assim, acho que essa questão do respeito, da cordialidade, do ensinar, do pegar junto, isso foram coisas que sempre me fizeram admirar essas pessoas, e hoje eu procuro, assim, devolver, né, o efeito, a corrente do bem, né, procuro devolver isso no meu time. Claro que somos seres humanos, e acho que um outro requisito importante da liderança é saber ouvir, é saber também receber feedback. Se eu olhar para mim, eu tenho, assim, uma curva, como eu era, como eu sou e como eu quero ser, né? E para isso a gente precisa estar aberto aos feedbacks, assim como eu dou e digo, acho que tu podia ser melhor aqui, show de bola, tu arrasou, né? Obrigada por ter ficado um pouquinho mais tarde, ter me ajudado a fechar esse projeto. Assim como os feedbacks positivos são muito bem-vindos e devem ser dados em público para a pessoa ficar ali, uau, né? Valeu a pena. A gente também, às vezes, tem que identificar oportunidades de melhoria, chamar a pessoa e dizer, olha, eu quero te ajudar a ser melhor, vamos fazer assim na próxima vez, né? E eu também penso, o que tu acha que eu posso ser melhor na próxima vez? O que de repente nesse projeto eu podia ter sido diferente como gestora, como líder? Então, eu acho que estar aberto, zero mimimi, também é um pré-requisito, assim, é um requisito importante nessa questão de liderança. Coisas que vêm de berço, assim, que a gente aprende, né? Independente de onde tu estiveres, tu tem que te posicionar com fatos e dados, mostrar para a pessoa que tu está preparada na tua argumentação, respeitar, seja da atividade mais operacional ou da atividade mais estratégica da empresa, todo mundo é importante e merece ser tratado do mesmo jeito. Então, são coisas que eu tento devolver, na verdade, porque eu recebi nas minhas lideranças, as mentorias, acho que me ajudaram a crescer, continuam, como você falou, né, no início, de que a gente está sempre em desenvolvimento. Hoje, inclusive, eu tenho uma mentoria, assim, que me ajuda muito, né? Volta e meia me diz, acho que tu podia ir assim, eu vou lá, confio e dá certo, né? Então, acho que também é importante reconhecer que a gente está em constante aprendizado, sabe? Legal. Posso fazer uma pequena colocação, Felipe e Rian, se me permitem? Recentemente teve um caso que virou notícia. Eu trabalhei 21 anos, além de dar aula, né, eu trabalhei 21 anos no setor aéreo e desde maio voltei a esse setor também, concilio os dois empregos. Um caso de uma passageira no voo da American Airlines nos Estados Unidos, ela distratou uma atendente no aeroporto, né, simplesmente a xingou porque a atendente tentou colocar a posição da companhia, que era de que os viajantes não poderiam embarcar se não estivessem usando máscara. E ela contestou essa regra e começou a xingar a atendente. O caso foi parar para o coordenador da American Airlines naquele aeroporto, e como nos Estados Unidos existe uma lista de passageiros indesejáveis, né, coisa que não existe aqui, foi gravado um vídeo que aparece ele falando assim, olha, você xingou a minha funcionária, então agora você vai ter que procurar outra empresa aérea para viajar. Porque na nossa empresa nós não toleramos esse tipo de baixaria. Isso é completamente inapropriado. Então procure outra empresa, porque conosco você não vai voar.
E então são casos assim bem interessantes, mas que mostram também a importância justamente de se colocar no lugar do outro, de estar antenado em tudo que acontece, né? Quando você toma uma posição, no caso o coordenador, ele dispensou, além de descumprir uma norma, ela foi tremendamente grosseira, tremendamente mal educada com a pessoa que a estava atendendo, né? Então, é muito colocar-se no lugar do outro, tudo isso que você falou, e eu gostaria de só reiterar através desse exemplo aí que está disponível na rede, o vídeo, inclusive, com o coordenador falando com ela. Eu acompanhei, eu me lembrei agora bem dessa reportagem, isso mesmo. Porque, na verdade, o gestor, ele não faz o processo, não deve, pelo menos, atribuir a sua rotina, né, para execução, e sim conduzir as pessoas a esse resultado. E como é que tu conduz? Identificando os gaps, melhorando, reforçando os pontos positivos, criando estratégias, definindo processos. Então, hoje, a base lá da ISA me ajudou muito, porque hoje a gente tem que definir processos, para o time não ficar se batendo, né? Porque, às vezes, a ineficiência de um time, ele pode ser pela inexistência de um processo bem desenhado. Só que quando a gente não está maduro o suficiente, vamos culpar a pessoa, vamos substituir a pessoa, e o problema é a pessoa. Não, o problema deve ser, às vezes, o processo. Vamos melhorar esse processo, treinar as pessoas, incluir ferramentas para que ela tenha condições de executar bem o serviço dela. Então, é o olhar, né, para o todo, assim, e nem toda a organização está madura ao ponto de enxergar isso. É uma aprendizagem constante que a gente ainda precisa defender bastante no mercado, né? Até dando um pitaco nessa questão de gestão e liderança, e até comparando com esse exemplo que o Rodrigo deu, né? O Rodrigo sabe que recentemente a gente teve um caso que a gente teve que mais ou menos forçar uma mãe e um aluno assim, a procurar outra escola, né? Porque ela estava sendo super hostil conosco, assim, né? Então, e às vezes é uma questão de valorizar a nossa equipe, né? E o nosso trabalho também, e que a gente não quer ter contato com pessoas, seja com clientes ou com a comunidade escolar, que não estão valorizando o trabalho que a gente faz, né? Então, foi um caso bem específico, assim, porque a escola tem o processo de WhatsApp, né? O Rodrigo sabe o trabalho que dá atender, a gente tem que fazer escalas, né? Pedir para pessoas deixar a gente fazer uma outra parte do seu trabalho para atender. Inclusive, eu disponibilizo o meu WhatsApp pessoal para os alunos, e essa mãe veio totalmente hostil, assim, no meu WhatsApp, reclamando não da escola em si, mas de uma professora em específico, né? E ela foi agressiva, assim, até o momento que eu tive que dizer para ela, olha, a gente faz todo um esforço, a gente sabe o trabalho que a gente faz, né? A gente confia nos nossos professores, né? O que está errado a gente admite, mas nesse caso a senhora não está errada, né? Então é melhor que a senhora procure outra escola, porque a gente não vai mudar. E foi o que aconteceu, né? Então é muito dentro de valorizar o nosso próprio trabalho também, né? A gente sabe o quanto a gente se esforça e a gente quer ser valorizado por isso. Se a gente não é valorizado financeiramente, que pelo menos seja por reconhecimento do trabalho que a gente faz, né? Justamente. Então, indo pro tópico do Rian e o tópico final, antes do encerramento, então fica contigo aí, Rian. Eu quero primeiro trazer aquele questionamento que o Felipe havia feito sobre a gestão de qualidade da escola, né? Hoje eu levo como exemplo, e digo para todas as escolas hoje, que é direção de escolas que me procuram, para que nós possamos fazer um debate tanto com alunos, tanto com a comunidade escolar, que é o exemplo de gestão que o Felipe veio fazendo e está fazendo desde a primeira gestão em 2019, né? Eu me formei na gestão e eu acho que a gestão de qualidade, ela é a manutenção da organização. Então, a gestão de qualidade eu acho que precisa ser prioridade nas organizações, seja em setor público ou em setor privado, porque é através da gestão de qualidade, que é a manutenção, que nós vamos ter esse feedback para ver de como nós estamos se portando ao cliente final, ou seja, aquelas pessoas que nós estamos atendendo, o atendimento consecutivamente. Nós temos, assim como eu levo o exemplo, algumas gestões de governadores, de prefeitos, sobre a gestão de qualidade, eu acho que nós temos que levar como exemplo também a gestão das organizações, né? Aquilo que já veio falado aqui, em outras palavras,
se tu é mal atendido em uma loja, tu não vai retornar, acredito eu, né? Mas eu acho que nós precisamos, como o Felipe disse, fazer a valorização da nossa equipe, porque toda a equipe que hoje fornece um atendimento, ela tem uma qualidade, ela tem uma formação, que eu acho que as grandes organizações fazem esse investimento, assim como as direções das escolas hoje conduzida pelos diretores e vice-diretores, elas fazem esse treinamento tanto da equipe da secretaria, quanto dos professores, que tem algo mais humano para trabalhar com o cliente final, quando eu digo com o estudante, né, com o aluno, com a comunidade escolar. Eu acho importante isso, essa manutenção, e eu levo como exemplo, o André, hoje é a primeira escola pública do Brasil a ter um podcast. Então, foi uma das primeiras escolas do Rio Grande do Sul, e me corrija se eu estiver errado, a ter contato pelo WhatsApp. Né? Então, é uma questão de modernidade. Então, se tu quer ter contato direto, inclusive com o diretor da escola, tu chama no Instagram, tu chama no WhatsApp, tu chama no Facebook, e tu tem esse contato direto com a escola, sabe? E isso é uma questão muito prática. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, na correria do dia a dia, a gente vai numa agenda, em outra, enfim, visita uma escola, visita um empreendedor, visita um órgão social, que aí tu acaba mandando mensagem nesse deslocamento. Porque tu não tem tempo de fazer uma ligação, de ficar 30, 40 minutos de uma ligação resolvendo algum problema. Então, tu manda uma pergunta, é muito simples, né? Tu manda uma pergunta, um questionamento, a escola, por exemplo, é um exemplo disso, que sempre reporta ao aluno, sempre reporta aos pais que fazem esse questionamento. Então, eu levo a gestão do Felipe hoje para todo lugar que eu vou, e eu levo uma escola, uma gestão de qualidade, uma gestão eficiente, e levo isso, assim, muito pessoal, porque ver o que o Felipe, a equipe diretiva da escola hoje faz para manter uma gestão de qualidade é magnífico. A gente conhece, eu conheço escolas, por exemplo, do interior do nosso estado, que atendem mais de 2.000 alunos. Então, imagina como é que é tu atender 2.000 alunos. Imagina, a gente já fica tumultuando um WhatsApp com 1.400 alunos, né, com 1.300 alunos, e mesmo assim a direção da escola é competente para responder todas as demandas, todas as questões. Imagina uma escola com 2.000 alunos. Então, é aquilo que a Kellen falou, a questão do Google, de um formulário Google, que é muito, muito prático de ser feito, faz em qualquer lugar, em qualquer momento, é uma questão de feedback, é importante. Mas vamos lá ao nosso 7º tópico, né? A nossa última aí antes do encerramento, que é sobre aquele caminho que a gente já havia feito aqui nas introduções, que era sobre a pandemia, né? A gente sabe que a pandemia, ela deu um choque, tanto na economia quanto nos programas sociais, e isso nos afeta diretamente, né? Tanto setor público quanto setor privado. A gente sabe que foi um momento de muita criatividade no momento da pandemia. Eu trago como esse exemplo, tem muitos ex-colegas também que começaram a empreender, começaram a dar os seus primeiros passos em direção ao mercado de trabalho, fazendo aquilo que o Rodrigo já havia dito, né, que é a inovação, é o novo conceito, né, o novo. E quando eu digo novo, é questão de não só de conhecimento, e sim de prática, né, de fazer uma nova... uma inovação de uma coisa diferente do que o mercado tem, mas aquilo que a Kelly também disse, às vezes a coisa simples que é feita com amor e carinho, o tradicional arroz com feijão, ele também acaba tirando uma carisma do consumidor final, né? Eu, inclusive, quero ter mais oportunidades em falar com a Kelly sobre isso, alguns projetos futuros que eu já tenho em mente aqui que a gente pode botar em prática pelo teu conhecimento, que é um principal desafio hoje da nossa juventude, da nossa geração, que é o mercado de trabalho. Né? E uma questão que eu coloco aqui entre parênteses, que a escola André Leão Puente é uma escola que sempre incentivou o aluno a entrar no mercado de trabalho com essa qualificação, né? Divulga através das redes sociais, divulga os feirões os feirões profissionais, divulga as vagas de emprego, as vagas de estágios. Isso é muito importante de uma organização pública a fazer esse incentivo, né? Mas, enfim, não saindo muito da nossa pergunta, é de como que a gente pode reestruturar, né? A gente sabe que
enfim, a pandemia é uma pandemia que ainda nós estamos passando, nós estamos fazendo isso, nós estamos passando por uma grande pandemia que já tirou mais de 600 mil vidas, que a gente precisa tratar com muito cuidado. A pandemia, ela trouxe um caminho de inovação em tecnologia, né, de vendas, de mercado, enfim, uma série de questões. E nós precisamos, algumas empresas, milhares de empresas acabaram falindo, fechando as portas, infelizmente, né? E isso nos prejudica também como consumidor final, porque, como a Kellen disse, todos aqui somos consumidores, somos clientes, e nos afeta isso diretamente, né? A questão da economia, hoje o Brasil, levando por outro ponto aqui, por um gancho, que a gente não precisa entrar em muito detalhe, hoje o Brasil avança aí uma série de inflações que vem nos acumulando, né? Então, nós levamos pela questão do botijão de gás a passar de R$100, uma coisa mínima para o brasileiro sobreviver, a gasolina chegando a R$8 no nosso estado, né? Então, isso é o reflexo da pandemia, mas é o reflexo também das gestões das empresas, né? Porque eu conheço algumas empresas aí que tinham 80 funcionários e hoje estão com 30, né? Então, é um número muito indesejado, na verdade, para o mercado de trabalho, né? O Brasil hoje enfrenta mais de 14 milhões de desempregados, né? Mas a questão da pandemia, Keren, que eu quero que tu nos explane, faça essa explanação, é de justamente como que a gente deve se portar, como que a tua empresa, como que as empresas hoje, no modo geral, se portou diante dessa pandemia e como que nós vamos se portar após essa pandemia, porque ainda é uma dúvida que fica no ar com os futuros empreendedores, com os empreendedores atuais, porque a gente deixa bem claro que a gente não passou a pandemia, nós ainda estamos na pandemia, né? Deixa contigo, Kelly. Eu até fui anotando aqui, que não posso esquecer de fazer o gancho A, B, C, eu já tô com 7 itens. O que acontece? Acho que primeiro, realmente parabenizar, eu gostei muito que o Ryan trouxe, assim, legítimo, né? A questão da parabenização à escola, à gestão, acho que é legítimo porque um aluno trazer isso, acho que é muito importante. Quando eu recebi o convite, eu me senti muito honrada, né, naquela linha do cliente, do propósito, de estar participando de um projeto tão importante esse, para o Estado, para o Brasil. Quantas famílias, né, às vezes não têm acesso a canais tão ricos como esse, que vai estar ali em domínio público, livre, para todo mundo acessar. Acho que também, e já ir direcionando daí para responder a tua pergunta, eu não quero minimizar a questão da pandemia, eu acho que isso é consenso, né? Pandemia mundial, não vou entrar nesse mérito, mas, de certa forma, as dificuldades menores, maiores, pandêmicas, elas sempre existiram. Sempre tivemos famílias e profissionais com mais, menos acesso. E eu acho que o que eu acredito, não acredito assim de forma empírica, mas sim pelas experiências e vivências, é que a gente deve, às vezes, ter o poder, o empreendedorismo de transformar as crises, os desafios em oportunidades. Então, assim como a gente tem realmente empresas nesse cenário, né, que fecharam, demitiram, a gente tem outras que estão crescendo, contratando, abrindo, né? A minha atual organização é um exemplo disso. Ela está em plena expansão, está contratando. Quando eu entrei na empresa, a minha equipe era de 3 pessoas, hoje tem 12, né? Então a gente continua crescendo. E acho que nessa linha de identificar as oportunidades e se preparando, nem sempre também é aguardar que alguém faça isso por nós. Então, uma experiência que não está aqui, né? Eu já fui trabalhando numa rádio comunitária, já fui radialista, sendo voluntária, aprendendo uma profissão, uma atividade. E eu lembro que o meu curso na época de informática, que na época se fazia curso de informática, né? Porque hoje, que você falou, né? A minha filha de 3 anos já sabe informática, ela já nasce. Eu fiz um curso e eu me lembro que na ocasião eu recebi muitas coisas dos meus pais, mas muitas coisas também eu corri atrás. E uma delas, eu paguei o curso anunciando a empresa do curso de tecnologia na rádio.
Eu fiz que hoje, né, as blogueiras fazem tal da permuta, né? Na época eu troquei o anúncio do curso de informática por um curso. O meu pagamento foi fazer o curso. E aquele curso me abriu N portas. Inclusive, a empresa, depois que eu fui trabalhar, a Unifértil, né, que é a empresa de fertilizantes, era uma empresa que já se encaminhava na época para informatização, para digitalização, para automatização e implementação de ferramentas, e aquele curso foi muito importante. Outra coisa também que vocês falaram aqui importante é a questão do WhatsApp. Na última empresa, quando a gente decidiu implantar a ferramenta de WhatsApp, a gente prontamente, assim, correndo atrás, né, dessas novas tendências de mercado, eu já respondia pela parte de experiência do cliente, já tinha identificado essa necessidade. E eu comecei a dizer assim, quer saber, eu não vou esperar a empresa implementar. Eu tenho um cargo de gestão, tenho autonomia para isso, eu já vou começar a atender alguns clientes no WhatsApp. Já vou começar a entender, né, como é que é esse mundo. E eu lembro que na época eu até fui questionada. Mas tu não fica preocupada em dar o teu telefone pessoal? Eu disse, eu confio muito no cliente. O cliente é tão querido que ele não me chama no domingo. Ele respeita. Ele espera a segunda-feira de manhã para reclamar se precisar. E eu nunca tive problemas. E depois eu fui trocando, né? Quando a gente implementou daí a ferramenta corporativa, eu fui, atualiza aí o meu número, agora esse é o corporativo, né? E eles super respeitavam, não chamavam mais no pessoal, chamavam no corporativo. Eu nunca tive problemas em confiar o meu telefone pessoal a um cliente. Né? Então, a relação da transparência, da confiança, isso cada vez mais nesse mercado que foi impulsionado pela questão dos impactos da pandemia. Por que eu trago aí, respondendo a tua pergunta, né, dos impactos? Eu me lembro quando a gente entrou em pandemia, os clientes ficaram muito mais nervosos, por óbvio, né? Um problema que talvez, fora a pandemia, ia ser tratado num nível, digamos assim, baixo, por o fato de estarmos sob pressão da pandemia, aquele nível de situação ele se elevava a um nível máximo de urgência. Então, quem trabalhava em atendimento ao cliente também teve que se adaptar a esse tempo, esse novo tempo do cliente, senso de urgência, a implementar novas ferramentas. Quantas empresas tiveram que implementar atendimento ao WhatsApp da noite para o dia, tiveram que implementar aplicativos da noite para o dia, implementar um formulário Google que seja da noite para o dia. Então, isso nos exigiu muito sair fora da caixa. Né? E eu gosto muito de sair fora da caixa nessa questão de, se tem que usar um WhatsApp, vamos atender 1.800, né, que você trouxe aqui, 1.000 e pouco, vamos atender. E eu me lembro que o Felipe, quando ele me trouxe, assim, de que ele estava implementando o Facebook na interação com seus alunos, inclusive postando as atividades, eu achei aquilo, cara, que demais, porque o que os alunos de hoje querem? Estar no Facebook. Adianta ele estar contra? Vamos usar, né, o recurso para aproximar o aluno do conteúdo, daquilo que vai levar ele, preparar ele para o mercado de trabalho. Então, acho que isso é ser empreendedor dentro da sua atividade, né? Então, coisas que você foi falando, assim, eu fui anotando. Então, os impactos da pandemia, acho que é isso, mudou o senso de urgência para muitas coisas, implementou novas ferramentas. Cada vez mais a gente vai fazer comercializações através do conceito de inside sale, vendas internas, né? Eu estou dentro de uma empresa vendendo para alguém fora, não estou lá no conceito batendo na porta, numa loja física. Essa questão da experiência do cliente cada vez mais é importante. As pessoas procuram experiência, não só o produto fim, não só o serviço fim, né? Então, para profissionais, alunos hoje que estão estudando, saber essas movimentações mercadológicas vai fazer com que eles estejam muito mais capacitados e preparados para assumir uma oportunidade que eles estejam buscando. E essas capacitações não custam milhares de reais. E, vendo essa live de hoje, né, escutando o podcast, tem informações que são de fácil acesso, basta muitas vezes querer. Não esperar cair do céu que não cai. A gente tem que criar, às vezes, as oportunidades. E eu fico à disposição para ajudar nesse sentido, né?
Já tive muitos erros, talvez dizer, olha só, eu fiz isso e me dei mal, talvez tu possa evitar não fazendo a mesma coisa. Eu fiz isso, deu super certo, quem sabe tu arrisca, também tenta esse caminho, customizando, né? Então, já de antemão, já fico à disposição aí. Antes de passar para o Felipe fazer o encerramento, eu hoje tenho essa grande atuação em órgãos públicos, a qual eu me identifico muito, mas é claro, eu sou técnico em contabilidade, né, técnico em RH e técnico em administração, né? Isso que, inclusive, eu iniciei esses cursos no ensino médio, já quando estava no ensino médio, já fazia em paralelo com os meus horários, e hoje já estou na graduação aí, então por isso que eu acho que é importante isso, porque foi algo que me preocupou, sabe? E não me preocupa a minha geração, que é realmente o mercado de trabalho. Porque hoje a gente procura qualidade, mas além da qualificação, a gente procura a troca de experiência, que eu acho que tem uma bagagem muito grande. Inclusive, eu vou te seguir no LinkedIn. Eu tenho LinkedIn, né? Parece meio estranho, né? Uma pessoa de 19, 20 anos ter LinkedIn, mas eu tenho LinkedIn. E eu acho muito importante isso para o mercado de trabalho, mas além pela troca de experiência, pelo conhecimento, e era isso. Olha, depois me procura aí, Raio, me procura que eu já tô aqui com segundas, terceiras intenções. E acho que só para também não deixar de falar quantas pessoas fizeram transições no meio da pandemia, largaram por opção própria as suas oportunidades, seus empregos, seus trabalhos e assumiram novos desafios. Isso também acho que é empreender. Eu mesma busquei pessoas, né, que eu já trabalhei, de vir trabalhar comigo nessa nova oportunidade, o quanto é importante a gente sempre deixar as portas abertas, construir o nosso nome, a nossa carreira, para que lembrem da gente. Então, isso também é muito importante. Eu acho que a questão da mudança da pandemia, isso também cada vez mais vai ser importante, sabe? Da gente ter boas relações, bons networks. Então, também é algo que acho importante pontuar. Só lendo alguns comentários aí, né? Então a gente tem que fazer referência que o Pedro é meu cunhado, marido da Kellen aí, né? Mas ele também já está convidado para participar aqui, então, no quadro sobre o mercado de trabalho, porque ele é administrador de empresa, né? Então já está convidado e ele está deixando o comentário dele. E nós temos o Viegas, né? O Viegas também é integrante do AL Podcast Live aqui, né? Ele não está participando hoje porque ele está trabalhando na aplicação das provas do PISA em escolas, inclusive. Né, mas acredito que sem ser semana que vem, semana que vem na outra ele já está retornando, e a gente vê ele também nos sábados aí, né? O próximo sábado, então, às 17 horas, a gente tem o quadro Os Três Mosqueteiros da Educação. Nós vamos entrevistar o professor Edson, que inclusive também está trabalhando na prova do PISA, ele aplicou na nossa escola, hoje encontrei ele. E o Sandro já disse para ele que ele tem que vir no sábado, porque se o Sandro está trabalhando no PISA a semana toda e o Edson, ele também tem que aparecer lá no sábado, né? Temos mais gente da família aí, a minha esposa também. E o Pedro aí, então, botando os comentários finais dele, né? Monopólio total, né? Não, mas a família tá em peso, né? Se nem a família assistir, quem vai, né? Então tem que garantir o quórum mínimo. Temos o Rodrigão de volta aí. Então, já indo para o encerramento, né? Eu quero comunicar minha felicidade de receber a Kellen aqui. Já faz mais de ano, porque o AL Podcast ele existe desde março de 2019, né? Então nós já vamos fazer 3 anos agora, no próximo ano, e eu não tinha conseguido abrir o espaço para a Kellen aí vir conversar com a gente. Ele estava sempre falando, toda reunião de família, não, vamos marcar, que fica sempre para depois, então, né? Então hoje tô pagando outra dívida aí, né? E a gente ter feito essa parceria com o Viegas aí é que tornou realidade eu poder chamar mais pessoas e tudo, né? Em breve, como eu disse, a gente vai trazer o Pedro, a gente pôde trazer o Rian, que também era uma promessa, né, Rian, desde 2019, que eu ficava, um dia nós vamos lá gravar e tal, né? Então o Rian já é a terceira, porque ele participou lá dos Três Mosqueteiros, né? Então ele já veio fazer parte da mesa aqui no dia que a gente entrevistou o vereador Cris Moraes, da Causa Animal, né? E hoje ele vem conversar sobre outra pauta totalmente diferente do que a gente está acostumado a conversar. E o Rian, inclusive, a gente já está negociando o passe dele para ele ter
um quadro específico dele, onde é ele que vai convidar a gente, né? Então já fica aí o convite para a Kelly, também, ter o quadro dela e ela sim convidar a gente, né, dentro dos canais da escola aí mesmo, quando ela tiver um tempo, então, para fazer isso, né? Mas então, muito obrigado pela participação. O Rodrigo faz as falas finais dele, depois o Rian, por último, a Kelly se despede daí. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença da Kelly, então, tudo que a gente compartilhou aqui nesse programa. Também agradeço meus companheiros aí, o Felipe e o Rian. Quero reiterar também a colocação do Rian, que de fato a experiência de estar participando não apenas do Ali Podcast, mas também de uma equipe diretiva realmente voltada para as necessidades da escolar, que se permite inovar em termos de comunicação com essa comunidade escolar. Isso é uma coisa que também é muito, muito bom estar fazendo parte disso, né? Eu queria deixar esse registro aí, novamente agradecendo aí a Kelly por ter estado conosco e espero que a gente tenha outros programas que a gente possa falar sobre o mercado de trabalho, até porque os nossos alunos também, acredito que a gente vai estar prestando um serviço de qualidade para eles. E, de fato, gente, é possível uma escola pública, gratuita e de qualidade. É isso que a gente se propõe. Muito obrigado a você que esteve aqui até agora. Obrigado, pessoal, por mais esse programa aí com a gente. Rian. Então, agradecer a nossa convidada especial aí, a Kelly. Eu acho que é importante essa participação. Eu sei que faz um pouco de meio contraditória a minha participação, enfim, mas eu me porto ainda como aluno, né? Eu sou estudante, eu acho que nem a Kelly disse, todo dia é dia de aprender, né? E é uma coisa que nos preocupa muito, né? Que é o mercado de trabalho da nossa juventude, enfim, é uma necessidade que nós temos hoje da juventude se inserir no mercado de trabalho, e às vezes falta um olhar do poder público, às vezes falta um olhar da própria instituição privada, né, em abrir um espaço, de fazer o convite, de instrumentalizar essas pessoas para entrar no mercado de trabalho, né? Agradeço a participação de todo mundo, eu vi aqui os elogios, muito obrigado ao Pedro, obrigado ao professor Viegas, que também nos acompanhou aqui, eu acho importante essa participação, agradeço a todos, vida longa e próspera ao Ali Podcast, e muito obrigado pela participação de todos aí, né, nessa live. Kelly, então, palavras finais. Eu que agradeço, eu adorei conhecer vocês, fiquei com vontade de conversar mais. Vamos combinar aí, né, se não for aqui, em outro momento, acho, fica essa vontade, esse pedido da gente se encontrar em outro momento. Realmente eu tenho muito orgulho, assim, do Felipe, de tudo que, junto com ele, a comunidade como um todo, né, eu vejo ali os professores pegando junto, os alunos, então eu sou uma admiradora muito da escola, sempre sou as que tá curtindo, compartilhando, né, assim que quanto isso é importante. Eu realmente, assim, fico à disposição para quem queira trocar uma ideia, enfim, eu aprendo mais, provavelmente, do que eu vou entregar, eu vou receber, sempre foi assim. Vou estar só devolvendo o que eu recebi, né, e recebo aí de vários mentores. E acho que a mensagem é, apesar de todas as dificuldades, desafios, pandemia, é a gente correr atrás, se preparar, estudar, ler, que a gente consegue, né? Então, hoje, assim, ter o privilégio de poder escolher aonde trabalhar, com quem trabalhar, até que momento ficar, isso com certeza eu consegui porque eu estudei, então, né, que os alunos aí estudem, estudei em escola pública também, sempre tive professores em que eu admirei bastante, então acho que isso são bases importantes, assim, para quem está construindo um futuro pensando no mercado, né? Então, acho que se for bom filho, se for bom aluno, a tendência é ser um bom profissional, né? Eu, quando seleciono,
Tanto que quando o Felipe falou, né, que já passaram lá ex-alunos por coincidência, né, recebi currículos e quando dizia lá em escola, que vinha dessa escola, passou por vocês, com certeza a gente sempre olhou com muito carinho, né, sempre tinha uma estrelinha a mais, assim, voto de confiança. Às vezes, quando não avançou, é alinhamento de perfil, porque a gente precisa, né, experiência X, formação Y, às vezes até onde mora, então são muitas variáveis. Mas com certeza sempre é muito bem avaliado quando vem da escola do André e saber que teve esse contato com vocês. Prazer, então, Rodrigo, Rian. Prazer foi meu. Valeu. Pessoal, então, obrigado a todos que participaram na mesa aqui, né? Principalmente a convidada, entrevistada aí, a Kellen, ao Rodrigo aí, que é parceirão, tá sempre aqui na mesa, né? O Rian, que agora a gente vai começar a chamar cada vez mais para participar aí, e principalmente a quem nos assistiu, fez os comentários aí. Então, uma boa semana e vida longa e próspera a todos.